Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. E hoje vamos tratar dos 5 absurdos que Edir Macedo, bispo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, mega empresário, falou. São 5 polêmicas. Então, eu gostaria que, antes de tudo, você que está assistindo esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva-se nesse canal. Me dá este apoio. Se inscreva neste canal. Ative o sininho da notificação e comente. Se possível, compartilhe em suas redes sociais. Meu nome é Ricardo. Eu sou um ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Fui obreiro lá durante 20 anos e neste canal eu conto experiências vividas lá dentro do sistema religioso. Então, vamos começar. Eu comecei a anotar 5. O título desse vídeo é 5 absurdos de Edir Macedo. E eu comecei a escrever, já estava no 8. Eu falei, meu Deus, é só 5. Mas eu vou tratar de 5 assuntos, 5 frases polêmicas. Eu ia baixar o áudio, pelo menos o áudio, mas eu não tive condições, foi impossibilitado. Alguns áudios eu abaixei da internet, do YouTube, mas agora, Edir Macedo, sabendo que muitas pessoas estão prestando atenção no que ele falou, nas gravações dos seus vídeos no YouTube, nas redes sociais, ele está bloqueando esses vídeos nas redes sociais. Mas não tem problema não. Vou citar aqui alguns dos. Eu vou começar. Poxa, tem um aqui. Eu quero é dinheiro. Edir Macedo diz, eu quero é dinheiro. Diz, história contada por Edir Macedo, que em um momento da vida dele, ele estava passando dificuldade financeira. Estava passando uma dificuldade financeira. Ó, que ele tinha 2 empregos nessa época, ele falou isso daqui. Em emprego, ele era funcionário público, então tem um pouco de contradição disso daqui, que ele trabalhava em 2 empregos. Ele tava tipo igual o Július da Rochelle, você sabe, né? Aquela série que passa lá na Record, Todo Mundo Odeia o Chris. Ele tava igual o Július, com 2 empregos e não tinha dinheiro. Daí ele conta que pegou a Bíblia e entrou dentro do banheiro com a Esther e clamou, esperneou, que não aceitava, que o que estava escrito na Bíblia tinha que acontecer na vida dele. E ele diz que colocou Deus na parede, que ele pressionou Deus. Ele pressionou Deus. Olha só o absurdo falado e tratado por Edir Macedo. Olha a forma que Edir Macedo trata Deus. Que Deus era obrigado a responder aquela oração que ele estava fazendo. Aí você inscrito no canal, ou você que está recebendo esse vídeo, você faz a tua avaliação. Faz a tua avaliação. Se o que ele falou tem alguma base, se tem algum fundamento bíblico para ele estar fazendo isso. Então ele ainda colocou um prazo. Ele falou para Deus que até na manhã do dia seguinte ele queria uma resposta e que Deus ia ter que dar uma resposta para ele. Segundo ele, Deus atendeu. Vai saber, né? Vai saber. Eu acredito que isso aqui é mais para a história da carochinha.
tá bom? Edir Macedo, a segunda polêmica. Essa eu já assisti várias vezes no YouTube. Assisti essa pregação dele. Ele chega a chamar Jesus de imbecil. Ele chama Jesus de imbecil e critica o primeiro milagre de Jesus. Olha só o que Edir Macedo diz do primeiro milagre de Jesus. Ele diz que o primeiro milagre de Jesus não tinha valor nenhum. Não teve valor nenhum. Para quem não sabe a história do primeiro milagre de Jesus, Jesus foi como um convidado numa festa de casamento, numa boldas de casamento, me desculpe, e os textos bíblicos diz que faltou vinho e que a sua mãe, Maria, intercedeu para ele intervir, para ele fazer algo. Ele até repreende a mãe dele, mas ele chama o mestre Sala. Esses trouxeram talhas de água. Talhas de água, para quem não sabe, são vasos de água, mas vasos gigantes. Acreditam-se que cada um daquele dali poderia ter quase 200 litros de água. E Jesus fez o milagre. Ele transformou água e vinho. E digo mais, um vinho de excelente qualidade. E Edir Macedo, segundo Edir Macedo, que Jesus se comportou como um imbecil, ter transformado água em vinho num casamento para as pessoas beberem e ficarem embriagados. Que isso não mudou a vida de ninguém. Segundo Edir Macedo, esse milagre imbecil de Jesus não mudou a vida de ninguém. Que na cabeça de Edir Macedo, mudar alguma coisa tem que ter dinheiro envolvido. Por mais que a Universal, nas suas campanhas de mudança de água para o vinho, eles sempre fazem isso nas correntes da família. Teu familiar vai ser mudado da água para o vinho, vem aqui, traz a roupa dele, traz a foto, às vezes pega a foto do familiar e mergulha na água, faz aquela feitiçaria toda, aquela feitiçaria gospel que a Universal é especialista em fazer, e daí isso não tem ali aquele chamariz para dinheiro. Então por isso que Edir Macedo, ele condenou. Segundo Edir Macedo, Jesus estava errado. Olha só a impetulância desse homem, né? Mas para quem Deus atende ele assim, ele dá um prazo para Deus até amanhã ele questionar o primeiro milagre de Jesus. Na verdade, Edir Macedo não faz questão nenhuma disso. Isso daqui é na Bíblia dele, na versão dele, na tradução dele, na inspiração dele. Vamos lá, vamos pro próximo. Eu tô aqui que eu nem tô até perdido. Aqui. Viver na graça é mais difícil que viver na lei. Viver na graça é mais difícil que viver na lei. Eu gostaria de entender. Edir Macedo ele diz, até estava nos livros dele, as biografias dos livros dele, que ele era doutor em teologia, ele era mestrado em escrituras, que é mestre em divindades, tal, mas até onde a gente se sabe, isso foi desmascarado, os jornalistas desmascarados. A própria universidade que ele se diz que estudou, falou que ele nunca estudou lá. Então, Edir Macedo, a teologia do Edir Macedo é péssima. A teologia do Edir Macedo é a da prosperidade. É
dizer, convencer as pessoas a que se elas colocarem dinheiro no altar, que Deus ia estar dando em dobro para essas pessoas. A teologia do Macedo é só isso, ele não pensa em outra coisa a não ser dinheiro. Então, Edir Macedo, você, pelo jeito, você não tem noção nenhuma do que você fala. Você só fala asneira. Desculpa, você só fala norota para boi dormir. E quem tá lá dentro da tua instituição, que é cego, não tem os olhos iluminados, que o véu da lei está nos olhos, não entende o que é lei e o que é graça. A maior parte dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, os obreiros, então, piorou. Eles não sabem definir o que é lei e o que é graça. Eles não sabem dividir, separar o ministério da lei e o ministério da graça. Eles não sabem separar o que é circuncisão e incircuncisão. A lei era os mandamentos de Moisés, os mandamentos mosaicos, que o apóstolo Paulo chamou de ministério de condenação e morte. Aquele ministério de pagar o preço. Você tinha que pagar o preço. Você tinha que cumprir 613 mandamentos e ordenanças. Mandamentos esses que condenava à morte. Se alguém fosse pego em adultério, geralmente acontecia com as mulheres, era apedrejado até a morte. Se um filho desobedecesse, isso é alguns dos. Se um filho desobedecesse, tinha que levar esse filho perante os anciões, e se fosse reincidente, esse filho era apedrejado, era açoitado e às vezes até apedrejado. E outros mandamentos, é dízimo, é sacrifício, é voto, é consagração com os utensílios sagrados, é isso, é aquilo. Era uma lei impossível de praticar. E o costume, o mandamento é que se você cumprisse todos os mandamentos e só tropeçasse em um, você era condenado por todos. Então era impossível o homem cumprir todos os mandamentos. Ou ele cumpria todos, ou ele não cumpria nenhum. Só que aonde ele tropeçava, ele pagava até com a vida. Essa era a lei. Jesus de Nazaré, filho de Deus, segundo a carne, mandado aqui, a manifestação de Deus aqui na terra, ele cumpriu todos os 613 mandamentos. Aliás, ele cumpriu o espírito da lei. Sabe por causa do quê? Tinha mandamento desse que não tinha cabimento ser cumprido. Jesus dá um exemplo. Ele dá um exemplo. Quem de vós, uma novilha, cair num abismo, no lamaçal, no sábado, não ia lá acudir o novilho? Ele também fala, ele quebrou alguns mandamentos que ele curou no sábado. Aquela pessoa que recebeu aquela graça no sábado, ela tinha ou não tinha o direito de receber?
Então ele quebrou vários mandamentos da lei, porque ele cumpriu o espírito da lei, o que era necessário. Ele cumpriu o amor. E as pessoas não entendem isso. Mas, vamos lá. Jesus na cruz, ele manifestou a sua graça. Nós somos salvos pela graça. A graça, ela tira todo o eu do homem. O homem não é nada no ministério da graça. A lei não. A lei, ela evidencia o homem. O homem cumpria, o homem fazia, o homem apresentava, o homem chamava a atenção de Deus. Na graça, não. Na graça, o homem não tem participação nenhuma na salvação. O sacrifício foi dele, o mérito foi dele. Macedo, você sabe o que significa o tetelestai? O tetelestai é dívida quitada, a dívida paga. O está consumado, que vocês até chegam a citar dentro dos templos da Igreja Universal, a dívida quitada é a graça. O amor de Cristo é a graça. A salvação que chegou para os hebreus, para o povo judeu, é a graça. A salvação que chegou para os povos não judeus, para os gentios, isso é graça. Graça, Macedo, é favor imerecido. Mas para você, Macedo, parece que entender isso é difícil. Porque você só pensa em dinheiro, Macedo. Você é terreno. Assim como Adão, você não entende a graça porque você é terreno, Macedo. Macedo, você é terreno. Você não é semente espiritual, você é semente terrena. Só tem essas coisas dentro de você. Você acha? Será que você é capaz de se arrepender? Ai, 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 ai. Como, Macedo, você explica que é mais fácil viver na lei do que na graça, Macedo? Tá difícil, Macedo, tá difícil. Tá difícil essa interpretação. Agora aqui. Os dois últimos. O Espírito Santo não quer palmas. O quarto, ok? Macedo diz que o Espírito Santo não quer palmas. O Espírito Santo quer dinheiro. Macedo, aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito? Aonde tem um contexto para isso, Macedo? Até onde as pessoas ainda vão bater palma para você, Macedo? Aonde está escrito isso? Não dá. Aonde está escrito que o Espírito Santo quer dinheiro, Macedo? Você teve coragem, as pessoas aplaudindo, você para. Nananina. O Espírito Santo não quer palmas. O Espírito Santo quer dinheiro. Depois que eu falo para você, Macedo, que você é natural, você é terreno. Você é terreno. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aonde tem um contexto ou algo fora de contexto. Já que vocês não fazem uma exegese, não faz uma nada, não faz uma hermenêutica de nada do que você prega, você solta lá e se der dinheiro, se der para meter um envelopezinho ali no meio dessas pregações que você faz, tá tudo certo e o povo bate palma. Que absurdo, Macedo, que absurdo. Vamos pro quinto, mas antes do quinto,
Eu vou pegar o meu boné aqui. Gente, eu fazia tempo que eu não usava o boné, mas ó, tá vendo aqui? Tá feio que eu tomei uma cacetada na cabeça aqui, bateu uma porta aqui, mas tamo lá. Vamos me recompor aqui. Vamos recompor, porque depois dessa, depois que o Macedo falou que o Espírito Santo quer palmas, eu perdi até o rebolado. Agora, gente, agora que é o lamentável. Qual que você acha que é a quinta? Hoje, eu vivo o ministério da graça, o ministério do Espírito. O que você acha que é o quinto? O quinto absurdo para acabar. Para acabar. A quinta fala de Macedo para acabar com tudo. Para chutar o pau da barraca, igual ele fala, ou dá ou desce. Macedo teve coragem, a pachorra, a impetulância de dizer em uma pregação que a graça de Deus é uma desgraça. Oh, meu Pai do céu! A graça de Deus é uma desgraça. Ai, Macedo, olha, tá difícil, viu? Tá difícil, Macedo. Como pode, né? Como pode? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Macedo, como pode ser dessa forma? Porque Efésios 2:8. Isso daqui é um clássico da graça. É um clássico, como diz o nosso amigo Geraldo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu lembro muito de um bispo da minha região que falava muito. Aí, tá vendo? A graça é por fé. É mediante a fé. Então, se é mediante a fé, você tem que pegar o envelope para ser salvo. Olha a bagunça que eles fazem. E o mentiroso falava também que era formado em teologia. Lógico, aluno do Macedo, né? Então, vamos lá de novo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, Macedo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Viu? É pagar o preço, é subir no monte, é ser batizado, é fazer o jejum, é fazer a campanha, é fazer a corrente. Vai vendo aqui, tá? Quando se fala obras aqui, você pode entender obras da lei, tá? Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, Macedo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De antemão, Macedo, diante os tempos eternos. Nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, Macedo. Para que ninguém se glorie, porque os obreiros da tua instituição é tudo peito estufado, porque sou da Universal, eu sou obreiro. Para mim, ser obreiro, eu me comparo igual o apóstolo Paulo. Tudo que eu aprendi com você, com os bispos, a mentira que os teus pastores pregam todos os dias, o título de obreiro eu comparo como esterco, não tem serventia nenhum. O título de obreiro não pode me salvar, Macedo. Mas, mais uma vez, tá aí, os 5 absurdos de Edir Macedo. Eu peço para vocês, quem tá vendo esse vídeo, que assistiu esse vídeo até agora,
Não se esqueça, não deixa de se inscrever nesse canal. Segunda Opinião Ricardo Costa. Se inscreva, marque lá as notificações, ative o sininho para receber as notificações. Comenta aí, Ricardo, você defende o Macedo. Escreve lá qualquer coisa no comentário, pode até me xingar, mas então você pode dar um abapai, você pode dizer um amém, eu fui liberto, eu tô livre das garras da Universal, tá bom? Então amanhã vai ter um vídeo falando sobre Bitcoin, a Universal e o Bitcoin. Ó, eu vou revelar algo assustador sobre o Bitcoin e a Universal, tá bom? Imperdível, tá bom? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus. Graça e paz.